Olá pessoal, olha só, mas esse lindo trabalho que eu trouxe para a gente fazer juntinhos, tá? Essa linda xícara, vamos lá? Para a xícara, eu vou começar, ó, por aqui, tá? Aqui pela parte de dentro. Eu vou usar o, o azul soft, ó, coloca um pouquinho de aquarela silk lá no meu pratinho. Vou usar aqui, ó, essa parte maior. Vou usar o pincel número 6, o número 8, da 421, tá? Mas quem gosta de pintar com aqueles pincéis de cabo amarelo, um pouquinho mais durinho, também pode, tá bom? Então, bora lá. Ó, eu começo colocando uma pinceladinha de cada lá no meu pratinho, já pego com um pouquinho do Aquarela Silk e venho aqui, ó. Posso até usar para essa parte aqui um pincel até maior, tá? Deixa eu pegar aqui, ó, o número. Vou usar um velhinho aqui, acho que é 12, tá? Para preencher isso aqui um pouquinho mais rápido, ó. Por que que eu não gosto, gente, de usar direto o branco aqui? Eu sempre gosto de quebrar, eu falo quebrar um pouquinho o branco com outra cor, porque daí fica mais fácil de colocar, às vezes, o ponto de luz, tá? E eu acho que fica melhor também, tá bom? Venho, ó, pegando e vou contornando aqui já, ó. Preenchi, agora eu volto com o meu pincel menor, porque eu quero contornar aqui, ó, o meu trabalho. Então, eu venho trazendo essa tinta, ó, bem em cima do risco, tá? E vou contornando, ó, até aqui no cantinho, olha. Sempre com aquele cuidado de tampar bem a trama do meu tecido. O trabalho fica bem bacana, né? Ó. Aqui, ó, no cantinho, eu já entro com um pouquinho, bem pouquinho, do cinza claro, tá? Ó, pego um pouquinho de tinta do meu pincel, limpo um lado, venho aqui, ó, pra escurecer, ó. Vou jogar mais um pouquinho e já vou, ó, escurecer. Venho aqui e vou fazer, ó, a mesma coisa também, ó. Olha só. Aqui, vou deixar pra pintar o café depois. Venho com mais uma pinceladinha, ajeitando aqui, ó. Olha só. Aqui, ó, já vou vir pintando essa parte aqui também, do café, tá? Então, pro café, eu vou usar um pouquinho do rústico. O terra queimada. E um pouquinho do preto, tá? Essas três cores. E para fazer aquelas bolhas que dá, né, no café, eu vou usar um pouquinho do Camurça. Então, ó, começo aqui com uma pincelada, ó, olha só, do rústico. Já trago, ó, aqui, ó, bem na beiradinha. Uma pincelada aqui, ó, deixa eu passar aqui com cuidado, do terra queimada. Para essa parte de baixo aqui, entro com um pouquinho do rústico para ficar mais escuro e venho aqui em cima também, tá? Ó, agora já venho, ó, com aqui, ó, nessa parte, o terra queimada, que eu preciso escurecer e completo aqui, ó. Por que que eu uso tantas cores? Pra deixar mais natural, tá? Pra mim alcançar mais aquele objetivo de ficar bem próximo da imagem real que eu tô reproduzindo, tá? Ó,
Fiz toda essa parte. Agora, com o mesmo pincel, no cantinho do pincel, pego um pouquinho do preto, vou lá no meu pratinho, umedeço no Aquarela Silk para ficar mais fácil trabalhar com ele, porque ele vai ficar um pouquinho mais líquido. E escureço, ó, nos cantinhos, que é onde que pega a sombra mais aqui, ó, dessa parte da xícara. E daí vai deixar um pouquinho mais escuro, tá? Vem aqui do outro lado também, vou fazer a mesma coisa, ó. Sempre com cuidado para não entrar onde não pode, tá? Aqui na xícara, para não vir para cá, ó. Mais um pouquinho. Passei de um lado, venho do outro, ó, escureço. Aqui, ó, só um pouquinho também, ó. E vou fazendo a junção, ó, porque só é pra aparecer os tons, tá? Ó. E eles são bem parecidos, então fica bem fácil fazer a junção, tá? Ó. Eu venho com um pouquinho do camurça. E vou fazer isso aqui, ó. Como se fosse um pouquinho do reflexo dessa beirada aqui dentro da xícara, tá, ó. É pra ficar, gente, bem clarinho mesmo, tá, ó. Mudo um pouquinho meu pincel, pego o pincel número 2, deixa eu achar. Pego um pouquinho, ó, do camurça. Deixa eu pegar um pouquinho mais. Tinta de um lado só do pincel. Aqui, ó, vou fazer algumas bolinhas, ó. Com sujeirinha, ó. Do té queimado também, eu passo um pouquinho pra cima, ó. Pincel 0. Faço, ó, uma bem menorzinha aqui, ó. Mais um pouquinho. Ó, bem pouquinha coisa, tá? Tá. Feito isso, ó, aqui tem uma partezinha dourada nessa xícara. E aqui, ó, também vai ser dourado, tá? Eu vou deixar essa parte para fazer por último, junto com o cabinho dela aqui. E já venho, ó, pra pintura da xícara, tá? Para essa xícara, vou usar o pink, o rosa escuro, o vinho e um pouquinho do púrpura. Tá. Peguei as cores. Essa parte aqui, ó, da xícara, e aqui por dentro do pires é da mesma cor, tá? Esses detalhezinhos que eu falei aqui, ó, que é importante a gente riscar, eu só vou mudando os tons, tá? Porque é onde pega a claridade, então uns lugares vai ficar mais escuro, outros mais claro, tá? É apenas isso, tá bom? Olha só, eu começo aqui, ó, por essa parte aqui, que é a parte mais clara. Aqui ainda tá faltando mais uma corzinha, gente, que eu vou usar porque essa parte aqui, ó, é bem clara. Que é o lilás seco. Eu vou fazer uma misturinha. Eu sou muito de misturinha, tá, gente? Com lilás seco. Por que que eu vou fazer essa misturinha? Para deixar esse pink um pouquinho mais claro, tá? É pouquinha coisa, ó. Eu vou pôr algumas pinceladas do pink e pego uma, ó, do lilás seco para deixar ele só um pouquinho mais claro, tá? Ou, se preferir, pode fazer até com pink puro mesmo, tá? Já vai dar uma diferença boa aqui, ó. Venho, ó, preenchendo essa parte. Aqui eu já tenho que tomar cuidado para deixar esse risco aqui, ó, onde vai ser a partezinha dourada, bem retinho, tá? Atenção nesses detalhes, ó. Sempre nas bordas, assim, ó, eu tenho que tirar o desenho bem certinho para não ficar torto, tá? Porque senão não fica legal, tá bom? Ó, vou preenchendo. Pode pegar até um pincel maior para preencher essa parte. E venho aqui, ó. Outra coisa, gente, quando eu risco, eu não preciso riscar muito forte, tá? Eu risco um tanto assim que eu consigo identificar e enxergar bem certinho cada detalhe, tá? Não é necessário riscar muito forte para ficar muito escuro o risco, não, tá bom? Ó, aqui, ó, já vou usando mais o pink, viram? Ó, eu usei tão pouquinho lilás seco, eu vou até tirar ele fora, tá? Para facilitar para vocês, eu não vou colocar mais o lilás seco, ó. Venho só com pink e vou preenchendo aqui, ó.
Tiro, ó, o excesso de tinta do meu pincel. Eu acho que eu borrei aqui, ó. Não tem problema que aqui vai ficar um pouquinho escuro, então vai tampar, tá? Ó, venho com cuidado aqui, ó, contornando aqui a xícara. Mais um pouquinho. Aqui, ó, ajeito bem certinho e trago, ó, até aqui. Antes de continuar aqui, ó, a parte aqui de baixo, eu vou trabalhar aqui, ó, esse cantinho. Então, eu venho, ó, com o pincel menor, venho com um pouquinho do rosa escuro. Aqui, ó, tem a sombra da alça, ela faz uma sombra aqui, ó, um detalhezinho mais escuro, ó. Então, eu venho com rosa escuro, aqui no cantinho, e vou preencher, ó. Olha só, trazendo até aqui, ó. Mais um pouquinho. Sobrou uma beiradinha aqui, ó. Volto, ó, com o pink pra preencher aqui, ó. Mais um pouquinho. Ó, trago até aqui. Aqui, ó, nessa beiradinha, ela vai pegar um pouquinho mais de claridade. No meu desenho aqui, ó, a claridade entra assim, tá? Dos dois lados. Então, ó, eu vou clarear aqui, ó. Um pouquinho mais do lilás seco. Ó, deixando esse lado aqui, ó, um pouquinho mais claro, tá? Vou jogar um pouquinho mais, ó. Sempre fazendo a junção aqui, ó. Volto, ó, tiro a tinta do meu pincel e faço a junção. Dou uma pinceladinha aqui pra ficar a união bem certinha assim, ó. Ainda quero deixar essa partezinha aqui, ó, um pouquinho mais claro, ó. Dessa forma. Ó, agora eu posso vir aqui, ó. Essa parte aqui, eu já vou entrar com o rosa escuro, tá? Essa xícara, gente, na realidade, ela é toda rosa. Essa parte aqui, esses detalhes que a gente faz, são os reflexos da claridade, né, que pega na porcelana. Então, vai criando esses efeitos, tá? Ó. Contorno aqui o café e vou preenchendo, ó. Aqui, ó, com cuidado. Esse pincel que eu tô usando agora é o mesmo pincel que eu tava antes, tá? O número 8 da 421, tá? Ó. Quando eu chego aqui, ó, com esse rosa escuro, vou fazer o encontro dele com o pink, ó, eu dou uma pinceladinha pra fazer a junção sem ficar misturando muito a tinta, pra uma cor não ir clareando em cima da outra, tá? Só passo a tinta com a mão bem suave, que elas já vão se unir, tá? Só vou ajeitar a tinta aqui, ó. O meu pincel bem certinho. Pra mim fazer essa parte aqui, ó. Contornar aqui esse ladinho, ó. Venho aqui. Volto aqui, ó. Ajeitando com cuidado esse encontro. Venho aqui embaixo ainda, ó. Contornando aqui, ó. E essa xícara, gente, unida com aquele pedaço de torta de limão que a Erika vai fazer amanhã, vai ficar muito bacana. Fica muito lindo.
Venho com um pouquinho mais aqui, ó. Pra fazer a junção aqui no cantinho, ó. Olha só, depois de preencher essa parte aqui, eu venho novamente com o pink, porque eu preciso dar alguns detalhezinhos aqui, ó. Deixa eu pegar um pouquinho mais de tinta. Aí sim, eu pego um pouquinho do lilás seco, junto. Aqui, ó, a claridade, como eu falei pra vocês, vai refletir em vários lugares, né? Porque é redondo, é porcelana, é refletora de luz, tá? Então, vai refletir em vários lugares. Aqui, ó, tinta virada pra baixo. Venho aqui, ó, vou fazer um detalhezinho, ó. Mais um pouquinho. Limpo meu pincel, ajeito aqui, ó. Aqui, ó, ficou um cantinho faltando tinta. Então, eu venho aqui, ó, trazendo o risco, ó, de lá de cima, né, ó, e finalizo aqui, ó. Pincel número 2. Um pouquinho da minha misturinha lá de pink com um pouquinho do lilás seco e ajeito aqui, ó. Tá, olha só. Esse encontro aqui, ó, da xícara com o pires, eu preciso escurecer um pouquinho mais. Com esse pincel número 2 mesmo, eu venho aqui, ó, com um pouquinho do púrpura. Aqui, gente, já é bem em cima do risco mesmo que eu vou passar, tá? Eu vou puxar um pouquinho pra cima e bem pouquinho pra baixo. E aqui é só nesses cantinhos aqui, ó, tá? Bem pouquinho, ó, olha só. Sujeirinha do vinho. Começo, ó, aqui, ó, vou passando, ó, só pra dar uma divisão, tá? Não aparece aqui o pezinho da xícara, aquela partezinha do pezinho da xícara, mas é bem mais escura essa parte aqui, ó. Então, vou usar um pouquinho do púrpura, depois eu completo com um pouquinho do vinho e ajeito aqui, ó. Escureço aqui um pouquinho mais e só sujeirinha aqui do outro lado, olha só. Tá. Feito isso, ó, eu começo a vir aqui, ó, fazendo a xícara, tá? Aqui, ó, começo no cantinho, deixa eu lavar aqui meu pincel. Vou usar as mesmas cores do pires, tá? Começo, ó, aqui no cantinho, com o lilás seco. Estão vendo aqui essa marcaçãozinha que eu fiz, ó? Começo aqui, ó, por ela, com lilás seco. Com cuidado, para não entrar na parte que já foi pintado. Já venho, ó, olha só. Para o rosa escuro, já vou colocando a tinta aqui, ó, bem em cima do risco, já contornando aqui o meu trabalho, tá? Ó. Atenção aqui para não entrar com a tinta no cabinho da xícara. Faço a junção aqui, ó, das duas cores bem certinho. Aquele jeito, ó, passo, chego bem próximo uma da outra, passo o pincel, ó, para fazer a junção, sem ficar misturando muito para não criar uma terceira cor, tá bom? Venho aqui, ó, nesse cantinho, ó, cuidado, porque aqui o espaço é bem pequenininho. E pronto, ó. Mudo meu pincel número 2, púrpura. Tá bem, tá secando rápido a tinta, ó, então eu dou uma umedecida no meu pincel, no meu aquarela silk, pra eu poder pegar esse púrpura. Pra escurecer aqui, ó, um pouquinho, ó. Venho contornando aqui por cima e daí, ó, eu passo com essa tinta aqui por cima, ó. De onde eu passei o lilás seco, tá? Venho com mais um pouquinho. E venho aqui, ó. Suavizo o encontro, ó, das cores. Mais um pouquinho. Suavizo aqui, ó, o encontro das cores.
Mais um pouquinho do púrpura. Porque eu preciso escurecer esse cantinho, ó, olha só. E vou trazendo, ó, com cuidado aqui pra cima. Volto pro pincel número 6, continuo com rosa escuro. Mais um pouquinho. Trago aqui, ó. Mais um pouquinho. Essa parte aqui, ó, fica mais escura. Agora eu já venho, ó, com o pink e começo a trabalhar aqui, ó. Trago até aqui, ó, na xícara e vou pincelando, preenchendo esse espaço, olha só. Mais um pouquinho. Aqui, ó, eu já faço a junção diferente, um pouquinho mais misturado, ó, tá? Misturando as cores, ó. Bem pouquinho, sem puxar muito uma pra cima da outra, tá? Mas já dou uma pinceladinha pra fazer a junção, ó. Pra não deixar tão marcada como aqui. Aqui, ó, é bem marcado. Aqui já não tanto, tá? E preencho, ó. Olha só. Aqui, gente, eu já vou deixando ó, o espacinho pra sombra, que a alça da xícara, ó, vai refletir aqui, ó, tá? Então, eu já vou deixando aqui o espacinho, o risco, né, onde tá aqui marcadinho, pra fazer ela aqui, ó. Quem tá fazendo aí junto, tá conseguindo fazer, acompanhar direitinho, gente? Deixa eu dar uma olhadinha aí nos comentários. Não tô conseguindo ver aqui os comentários de vocês. Ver se aparece aqui pra mim. Ó, aqui, ó, nessa parte, eu venho novamente com rosa escuro e vou fazer, ó, um desenho, seguindo aqui, ó, o risco bem certinho, ó. Às vezes tem coisas que eu faço, depois eu vou consertando no pincel. Aqui, ó, aparece pra mim bem certinho, ó, a sombra da alça da xícara. Então, essa partezinha que sobrou aqui, eu volto com um pouquinho do pink e tampo. E aqui, ó, ela aparece dessa forma aqui pra mim. Pego agora um pouquinho do lilás seco sozinho, porque próximo aqui, ó, da sombra da alça da xícara, fica, ó, um pouquinho mais claro, tá? Mais um pouquinho. Tiro o excesso da tinta que tá no meu pincel e venho, ó, trabalhando. Notem que aqui eu puxo um pouquinho a tinta pra lá, pra dar aquele volume aqui, aquele movimento aqui no pires, tá? Ó, então, eu puxo aqui um pouquinho só, faço a junção, aqui, ó, misturando a tinta bem certinho, até aqui, ó. Essa parte aqui já vai ficar um pouquinho mais escuro. Aqui, ó, eu vou pegar junto o pink com rosa escuro e venho trabalhando aqui, ó. Aqui, ó, tem uma divisãozinha também. O importante nesse trabalho aqui, pessoal, é jogar os tons nos lugares certos. Porque, como eu falei, essa parte aqui, ó, tanto essa como a parte de dentro aqui do pires, são da mesma cor. Vocês estão vendo que eu tô trabalhando com os mesmos tons, né? Então, mas ele é
é dividido, né? Uns lugares fica mais escuro, outros mais claros. Então, é só jogar a tinta, a cor certa, no lugar certo, tá? Apenas isso mesmo. Ó, escureci essa parte aqui. Venho com um pouquinho do púrpura. E vou jogar aqui, ó. Pego junto uma pinceladinha do rosa escuro. Às vezes eu demoro a falar a cor da tinta para a mão não tremer, tá? E jogo aqui, ó. Deixando essa partezinha aqui, ó, um pouquinho mais escura, ó. Rosa escuro. Venho aqui, ó, bem na beiradinha do pires. Aqui pelo lado de dentro, tá, ó. E vou pincelando. Aqui, ó, eu vou jogar um pouquinho do vermelho bebê, ó, por cima do rosa escuro, ó, pra dar um tonzinho avermelhado nesse canto aqui, ó. Volto, ó, com bem pouquinho vinho. Pego com um pouquinho do Aquarela Silk, lembra aquela divisãozinha que eu fiz aqui, ó? Vou jogar um pouquinho mais, ó. Volto com um pouquinho do rosa escuro, pra ir trabalhando aqui, ó. Mais um pouquinho, ó. Ajeito aqui, ó, o contorno da xícara, aqui em cima do pires. Desse lado aqui, ó, também vou começar com o lilás seco. Deixa eu lavar aqui meu pincel primeiro. E venho, ó. Lavei, sequei, venho aqui, ó. Cuidado aqui, ó, na hora de fazer o contorno aqui com a xícara e preencho. Deixei aqui, ó, já marcadinho até onde eu ia usar. Por isso que eu falei da importância de quando a gente vai fazer um trabalho assim, marcar bem certinho todos os detalhes. Só não marquem com mancha de tinta assim, ó, que foi um acidentezinho que aconteceu aqui, tá? Ó, já venho, ó, olha só, aqui do ladinho, com rosa escuro. Vou completar aqui, ó, essa parte. Passo o pincel, ó, bem suave, para fazer a junção. Limpo o excesso de tinta do meu pincel e passo, ó. Volto com um pouquinho mais do rosa escuro, até aqui, ó. Notem, ó, que eu vou, aqui, ó, na hora que eu passo a tinta, eu trabalho com o pincel de ladinho, tá? Depois eu coloco toda a cerda do pincel no tecido, ó. Mas aqui, ó, na hora de fazer esse contorno aqui, eu venho com ele meio de ladinho, tá? Ó. E aqui, ó, vou fazendo o encontro das duas cores de forma bem suave, sem esfregar muito o pincel para não virar um terceiro tom, tá? Só misturando mesmo, bem suave. Ó, fiz essa partezinha aqui mais escura, volto, ó, novamente para o pink e venho aqui, ó, completando essa parte. Vou trazendo, ó, até aqui nos grãozinhos de café. Aqui já vou tampando, né, o incidente aqui. Ajeito aqui, ó, com cuidado. E vou preencher essa parte. Olha só, clareei, volto, ó, com um pouquinho mais do rosa escuro, para deixar essa parte aqui, ó, um pouquinho mais escura. Aqui, ó, nesse cantinho, eu entro com um pouquinho, ó, do lilás seco. Vou jogando a tinta bem de pouquinho, tá? Ó. Mais um pouquinho. Aqui, ó, pra tampar
esse incidentezinho, vou jogar um pouquinho, ó, do rosa escuro para fazer a junção ali, tá? Ó, para disfarçar mais aqui, ó. Aqui, ó, eu termino, ó, de preencher também. Venho com um pouquinho do púrpura, pego junto com o rosa escuro para escurecer essa parte aqui, ó, que ficou faltando. Posso pegar junto, posso pegar uma pincelada de cada e fazer a misturinha. Só preenchendo aqui, ó, esse pedacinho que falta. Ó, pega mais um pouquinho do púrpura e vem aqui, ó. Jogo sujeirinha, ó, que sobrou de tinta no meu pincel, eu jogo aqui, ó. Aqui, ó, nessa partezinha, tem um piquezinho escuro aqui, ó, um toquezinho, ó, de rosa escuro, tá? Bem pouquinho. Pega um pouquinho do lilás seco, dou uma pincelada aqui, ó, em volta dessa partezinha mais escura, e aqui, ó, também. São detalhes, tá? Aqueles reflexos que vai aparecendo, ó, tá? Aqui, ó, também. E aqui, ó. Notem, ó, que eu tô trabalhando só com a sujeirinha de tinta no meu pincel, tá? Só sujeirinha mesmo, quer ver, ó? Nem pego, ó. Apenas sujeirinha mesmo. Vou dando, ó, esses nuances, ó, de cor aqui no meu trabalho, ó. Aqui ainda ficou faltando, ó, mais um pouquinho de tinta. E pronto. Tá. Olha só. Agora, venho, ó, fazendo essa parte aqui, ó. É a parte de fora aqui do pires, tá? Vou fazer uma misturinha, novamente, do azul soft. Tem até um restinho aqui no meu pratinho, ó, que eu ainda posso usar. E junto com o branco, tá? Venho com o mesmo pincel e vou, ó, preencher essa parte aqui. Pegar o pincel um pouquinho maior, vou pegar o número 8. E vou preenchendo, ó. Essa parte aqui é bem simples. Esse trabalho, gente, não é bem fácil de fazer. E poucas cores, né? Cuidado aqui, ó, para não entortar a forma, né, do desenho. E venho aqui, ó. Esse trabalho não vou fazer fundo, tá? Talvez vou fazer só uma sombra nele aqui depois, né, para ele não ficar solto. Mas quem quiser, pode bater um stencil ali por trás dele, vai ficar bem bacana também. Venho aqui, um pouquinho mais de tinta. Já trago, ó, essa misturinha bem em cima do risco, ó, olha só. Aqui, ó, na beiradinha do meu pires aqui, ó, também tem uma partezinha dourada. E eu vou deixar só um espacinho sem tinta, pra mim passar depois, e preencho, ó, toda a outra parte, tá? Aqui no cantinho também, ó. E aqui, gente, tá tão quente, a tinta seca tão rápido. Não ajuda muito na pintura. Mesmo eu gosto de trabalhar com a tinta um pouquinho diluída, mas tá muito quente, seca muito rápido. Olha só, deixa eu dar uma olhadinha aqui.
na minha imagem. Aqui, ó, venho com um pouquinho do cinza claro. Vou trabalhar com ele, ó, aqui por baixo. Esse pires, ó, ele é meio... Estão vendo que aqui, ó, ele faz uma volta pra cima, né? Então, essa parte aqui, ó, ela vai pegar um pouquinho, pra dar um pouquinho de profundidade aqui, ó. Eu vou usar, eu entro com o cinza claro, ó. Vou pegar, ó, isca, só sujeirinha mesmo, do preto, pra deixar esse cinza claro um pouquinho mais escuro, ó. Pouca coisa, tá, gente? É sujeirinha de tinta mesmo, ó. Passo aqui, estão vendo, ó, nem deu tanta diferença, tá? Bem pouquinho. E venho aqui, ó, pegar um pouquinho mais. Só sujeirinha. Eu vou jogar até aqui, ó, olha só. E volto, ó, já fazendo a junção. Então, eu vou escurecer aqui só um tantinho a mais. Vocês podem usar aqui, quem não quiser ir aumentando assim aos poucos, pode já jogar direto o cinza, que daí já fica, ó, a tonalidade mais certa, tá? E esse trabalho que a gente vai fazer em live, ele vai lá para dentro do curso depois, tá? Então, ele fica aqui no canal do YouTube por um tempo, depois ele vai ser aula lá do curso, tá? Olha só, parte de fora do pratinho feito, eu já vou vir aqui, ó, fazendo a parte dourada aqui da xícara e a alça, para depois fazer o café, tá? Sépia. Amarelo canário. O branco tem aqui, tá seco, deixa eu dar uma batidinha aqui. Branco. Sépia e marfim. Com essas 4 cores, eu vou fazer aquela parte dourada. Olha só, para fazer o dourado tem 2 formas, ou eu faço com essas 4 cores aqui, ou pode misturar também o siena natural com um pouquinho do branco metálico, também dá um efeito dourado bem bonito, tá? Mas aqui eu vou fazer com essas cores mesmo, tá? Com pincel número 2. Eu venho, ó, olha só, com amarelo canário. E vou passar, ó, nessa beiradinha aqui primeiro. Vou preenchendo. Até aqui, ó. Ó, nessa hora a gente nota que ficou faltando algum pouquinho de tinta da cor que eu usei nessa parte aqui, que era o pink. Então, eu venho aqui, ó, e completo, tá? Ó. São detalhezinhos que a gente vai vendo e vai arrumando, tá? Ó. Aqui no cantinho, ó, cuidado. Ó, sépia.
Gente, olha só. Venho aqui, ó, com o sépia. Vou escurecendo aqui, ó, a beiradinha, ó. Eu dei uma diluída nele no Aquarela Silk, tá? E venho aqui, ó, com cuidado, tá? Pra não sair fora aqui, ó, do desenho, tá? Venho com mais um pouquinho. Trazendo até aqui assim, ó. Aqui, ó, já vai entrar com um pouquinho do marfim. Tinta de um lado só do meu pincel. Volto novamente com o amarelo. Novamente com o sépia. Eu vou pingar uma gotinha do Aquarela Silk nesse sépia, gente, porque tá bem seco. Então, para fazer esses detalhes aqui, é necessário que a tinta fique um pouquinho diluída, porque daí facilita, tá? Senão a gente não consegue fazer. Ó. Vem com o pincel número 2. Essa parte aqui, ó, do meio, vou escurecer novamente. E calma, que depois eu vou diferenciar ela ali do café, para ela ficar mais visível, tá? Ó. Vem escurecendo até aqui assim, ó, um pouquinho mais. E vou trazendo, ó, até aqui. Aqui eu vou virar um pouquinho, gente, porque eu não quero virar o trabalho, daí fica um pouquinho torto pra mim fazer essa parte aqui, ó. Então, eu tenho que ir me ajeitando aqui, ó. Puxo, ó, com cuidado, aqui, ó. Venho, ó, mais um pouquinho. Aqui, ó. E vou trazendo, ó, sujeirinha só. Mais um pouquinho do amarelo canário. Passo aqui, ó. Pra fazer a divisão, ó, bem certinha. Marfim. Estão vendo aqui, ó, nessa beiradinha aqui onde pega o café, eu venho com um risquinho bem fininho. É um brilhozinho, ó, que pega bem na beiradinha aqui da xícara, ó. Então, fica, ó, a partezinha clara, escura e o amarelo, tá? Mais um pouquinho. E aqui, ó, ele fica mais forte, ó. Então, eu jogo um pouquinho mais, ó. Mudo meu pincel, venho com 0. Branco. Passo aqui, ó. Pra dar, ó, essa claridade, esse brilho aqui, ó, na beiradinha, mais forte, estão vendo? Olha. E desse lado aqui, ó, também. E aqui eu já entro direto, ó, com branco. Tá. Feito isso, volto pro pincel número 2. Aqui, gente, ó, olha só, pelo lado de cima, essa beiradinha que a gente fez aqui, ó, dourada, ela vai aparecer bem fininha. Então, venho, ó, pego um pouquinho, uma pinceladinha desse amarelo canário, coloco lá junto com o sépia, pego, ó, bem na beiradinha do meu pincel e vou passando aqui, ó. É nessas horas, ó, que a gente não pode falar para não tremer a mão, para não entortar o risco, tá? Volto ó, com um pouquinho da misturinha de branco com o azul soft, ajeito aqui. Eu preciso, ó, dar uma claridadezinha aqui, ó, uma luz, né, ó. Deixa eu pegar o pincel limpo.
mais um pouquinho. E ela vai vindo, ó, pra cá. Bem na beiradinha, ó, seguindo aquele beiradinha aqui do dourado que aparece, tá? Ó, olha só. E aqui, ó, aparece só um piquezinho, ó, de luz, ó. Já vamos aqui, ó, pra asa dessa xícara. Como eu disse para vocês no início, a gente tem que sempre se atentar onde vai refletir esses tons que eu estou usando aqui, tá? A porcelana, o dourado, reflete bastante uma cor, vai refletir uma cor em vários lugares. Então, aqui, ó, nesse pontinho aqui da asa, aparece um pouquinho do rosa escuro aqui para mim, ó. Porque a cor da xícara vai refletir aqui, tá? Ó. Por isso que é importante sempre marcar bem certinho todos os detalhes do desenho, tá? Aí, ó, venho com a pinceladinha do branco, eu só limpo o meu pincel e vou trocando de cor, tá? Ó, e depois eu reforço, caso fique clarinho, eu reforço depois. Sépia, depois venho aqui, ó, nessa parte aqui de baixo e vou puxando, ó, lá pra cima. Sem tirar o branco aqui, ó, tá? Com cuidado, ó. Contorno ele aqui, ó. E venho aqui, ó. Venho para o amarelo canário. Faço a junção das cores bem certinho. Trago até aqui, no cantinho. Venho contornando aqui, ó, o meu risco. Mais um pouquinho. E aqui, ó, pelo lado de baixo, também, tá? Bem pouquinha tinta no meu pincel, vou fazendo a junção. Venho aqui, ó, completando o pezinho aqui da alça, ó, o encontro dela aqui com a xícara. Aqui, ó, nessa pontinha, sépia também, limpo meu pincel. É fácil esse trabalho, né? Ele só é demorado por causa dos detalhezinhos, tá? Mas é sujeirinha do sépia. Ajeito aqui e aqui. Ó, ainda vou entrar aqui com um pouquinho do Siena Natural, tá? Então, pego, ó, um pincel número 6, venho com um pouquinho do Siena Natural, eu venho aqui, ó, na marcação de dentro, aqui do cabinho da xícara, e trago até aqui, ó. Volto, ó, para o sépia, e venho, ó, volto trabalhando aqui em cima desse Siena,
até aqui, ó. Por dentro, aqui, vem com camurça, que tá bem seco. Então, eu umedeço o meu pincel no Aquarela Silk para mim conseguir trabalhar aqui, ó. Um pouquinho do amarelo canário. E aqui, ó, eu entro fazendo um risquinho. Estão vendo, ó, com o amarelo canário? Por dentro aqui, ó, de onde eu usei o sépia, tá? Venho um pouquinho do sépia aqui na beiradinha de fora também. Escurecendo essa parte aqui, ó, um pouquinho mais. Na beiradinha aqui da alça, venho com amarelo canário. Não respira, gente, é nessa parte aqui, ó, pra não tremer a mão, tá? A gente não pode respirar, senão treme a mão. E o risco sai torto, tá? Ó, bem na beiradinha. Vem com um pouquinho mais. Trago até aqui. Preciso, ó, escurecer essa parte aqui novamente. Sépia, pouquinha tinta no meu pincel, escureço aqui, ó. Faltou, estão vendo? Uma isca do rosa escuro. Pego tinta bem na beiradinha do meu pincel, venho aqui, ó. Vou ajeitando, ó. Sempre cuidando desses detalhes, tá? E pronto. Parte de dentro aqui, ó, vem com sujeirinha. Aqui por cima, primeiro, ó, de onde eu usei o camurça, eu jogo um pouquinho do marfim. Até aqui. Volto, ó, aqui com o rosa escuro e puxo aqui, ó, um pouquinho. Ó, trabalhando, fazendo a junção aqui, ó, dessas cores. Isca do marfim, deixa eu pegar o pincel um pouquinho menor. E chega assim, lá pelas 5, gente, a minha rua começa um barulho danado, né? Então, não sei se tá dando pra vocês ouvir o barulho aí, mas a rua aqui começa a ficar movimentada esse horário, tá? Então, por isso eu vou acelerar, tentar acelerar aqui um pouquinho mais. Olha só, dentro aqui, ó, dessa parte escura, eu só puxo, ó, uns detalhezinhos, uns risquinhos, ó, com marfim. Pra ficar, ó, dessa forma. Aqui, ó, na parte de cima, eu venho, ó, com sépia, pincel número 2, sépia bem diluído, e vou puxar, ó, um contorno pelo lado de fora, ó. Dessa maneira. Aqui, ó, marfim, um pouquinho só, sujeirinha. Jogo aqui, ó, dou uma espalhadinha. E pronto. Pincel 01, reforço, ó, aquele detalhe que eu fiz, e aqui também. Aqui, ó, no cantinho da minha xícara, tem um contorninho com rosa escuro, nessa parte aqui, ó. Então, eu venho aqui, eu tinha esquecido de fazer, ó, venho fazendo, ó. Na beiradinha aqui, ó, do pires aqui também, vem com a parte dourada exatamente igual tá aqui, tá? Então, por isso... Daí, eu já vou vir aqui, ó, fazendo uns grãozinhos de café, tá? Ou eu faço um, depois eu venho aqui novamente fazer, tá? Essa parte, tá? Mas eu tô com medo de se estender muito a live, tá? Para o café, eu venho, ó, com o marrom, terra queimada e o jacarandá. Opa! Venho, ó, preenchendo o café todo com marrom. Preencho bem certinho essa metade aqui do grão, tá bem de frente. Venho, ó, com um pouquinho do terra queimada. Vou fazer a divisão aqui, ó.
mais um pouquinho, escureço aqui, ó, e puxo a divisão aqui, ó. Quando a gente trabalha assim, talvez em vídeo com cores escuras e bem parecido, às vezes nem mostra muito, tá? Essa diferença vocês vão ver aí na prática, na hora de fazer o trabalho de vocês, tá? Venho agora, ó, eu nem lavo meu pincel. Deixa a moto passar. Nem lavo meu pincel, só pego uma sujeirinha do Camurça. Eu venho aqui, ó, eu vou trabalhando com a tinta bem de pouquinho, tá? Porque é só pra aparecer, ó, a, a metade aqui, as bandinhas do café, ó, aquele detalhezinho, né? Ela tem uma divisãozinha no meio. Então, ó, vou pincelando só para ficar mais claro. Já dá para ver, né? Venho aqui do outro lado, ó, vou fazer a mesma coisa. Eu vou jogando tinta, ó, vou trabalhando com o meu pincel até, ó, ficar um pouquinho mais claro. Aqui eu vou jogar um pouquinho mais, para aparecer um pouquinho mais para vocês, ó. Sem deixar o camurça aparecer, tá, gente? É só para o café, ó, ficar bem naturalzinho. Aqui, ó, mais um pouquinho. E olha só, como que fica a metadinha do grão de café, tá? Viu como que é fácil fazer, gente? E assim, a gente vai pintar, ó, todas elas, tá? Quando ela tá virada, tipo essa daqui, ó, ela não tem a divisão que tem aqui no meio, tá? Posso vir aqui, ó, com o pincel zero. O café, quando ele tá em grão assim, torrado, ele não reflete tanta luz. Mas eu posso vir aqui, ó, dar uma claridadezinha, ó, bem pouca, tá? Ó. E vamos fazer mais uma. Eu vou fazer essa daqui, ó, que tá virada, tá? Ó. Então, preencho com o marrom. Venho com um pouquinho sujeirinha. Tinta bem no cantinho do meu pincel. Do terra queimada. Vou jogando aqui, ó, pra escurecer um pouquinho. Posso passar aqui, ó, sujeirinha. Bem pouquinho. Preto, ó, porque ele vai pegar a sombra desse grãozinho de café que tá aqui. E desse aqui de cima também, tá? Venho com um pouquinho do camurça. Jogo aqui, ó. E pronto, ó. Essa parte aqui, ela tá deitada, né? Tá virada aqui pro pires. Então, não vai ter essa divisão que tem aqui no meio, tá? Aqui, ó, eu vou fazer mais um desses, porque eu quero fazer a sombra dele aqui com vocês, tá? Então, venho com marrom, vou preenchendo. Se o meu desenho ficou tortinho, já vou ajeitando com o pincel. Depois de preencher, terra queimada, ajeito aqui, ó, nos cantinhos, ó, escureço um pouquinho. E venho aqui, ó. Ó, deixando assim, não dá, né? Porque é cor escura, então eu preciso, ó, dar uma claridade, né? Deixar ele bem natural. Venho aqui, ó, pinceladinha do camurça e vou trabalhando, ó. Olha só. Vou passando, vou trabalhando com o pincel, ó. Vou e volto para fazer a junção dessa cor bem certinho. Vem aqui por baixo. Também vou fazer isso para aquela divisão do meio, ó, que tem no grãozinho de café, ficar bem certinho, tá? Ó. Pincel zero, sujeirinha do camurça, que eu vou usar até um tiquinho, ó, do marfim. Passo aqui, ó.
pegar um pouquinho mais. Vocês já viram que o café é super fácil, né? Então, eu vou fazer aqui, ó, a partezinha dourada, e daí eu venho fazendo a sombra do café e do pires. Começo aqui, ó, usando as mesmas cores, né, que eu tava trabalhando aqui na parte dourada. Venho, ó, com o amarelo canário. Começo aqui, ó, tinta na beiradinha do meu pincel. Lembra aquela beiradinha que eu deixei aqui, ó? Venho preenchendo. Né? Venho aqui, ó, no cantinho com sépia e deixo, ó, marcadinho. Eu vou usar aqui, ó, o meu pincel zero para fazer isso. E venho trabalhando aqui, ó. Vou deixar essa parte aqui um pouquinho mais forte. E venho trabalhando. Aqui, ó, já vou entrar com um pouquinho do branco, mas eu vou dar uma agitada aqui no potinho porque tá seco. Venho um pouquinho mais. E vou trabalhando. Aqui, ó, entro com sépia. E vou preencher, ó, na largura da faixinha, da fitinha dourada que eu deixei aqui, ó. Vou trazendo até aqui, ó, fazer a junção aqui com esse branco. Venho com um pouquinho mais. Venho, ó, jogando a tinta bem aos poucos, tá? Pego mais um pouquinho. E vou vindo, ó, olha só. Venho com amarelo canário. Faço aqui, ó, a junção, ó, do amarelo canário com sépia. Vou passando até eles se unirem. E venho aqui, ó, sujeirinha do Siena Natural. Vou pegar ele aqui com um pouquinho do Aquarela Silk para ficar fácil de trabalhar. E vou levar ele bem fininho até aqui atrás. Ó, já vem desse lado, faço. Vem nesse daqui, ó. Deixa eu cuidar para não borrar a partezinha do café que tá aqui. Um risco, gente, bem fininho, tá? Por que que eu gosto de fazer com esse pincelzinho aqui? Não gosto de fazer com zero. Porque daí ele já dá uma esfumadinha de um lado. Não fica aquele contorno reto, tá? Por isso. Aqui, ó, vem com isca do sépia. Eu preciso, ó, contornar esse branco aqui, ó, deixar aqui por baixo, ó, um pouquinho mais escuro, estão vendo? E aqui também, ó. Esse detalhezinho amarelo fica bem ao meio e nas beiradinhas, ó, eu tenho que passar um... Aqui eu venho com zero. Deixa eu tirar isso daqui. Uma bolinha da tinta, ó.
bem no meio, ó. Olha só, tem que ficar amareladinho. Branco. Tá. Eu não vou, gente, pintar todos os grãozinhos de café, não, tá? Porque é bem facinho. Então, esse eu vou finalizar aqui. Agora eu venho, ó, fazendo a sombra do pires e aqui do grãozinho de café. Para isso, eu vou usar o cinza chumbo, tá? Venho com o pincel número 2 e vou fazendo a sombra, ó. E por que a gente faz sombra aqui, ó? Como eu não fiz o fundo, eu não posso deixar o meu trabalho como se estivesse voando, flutuando, né? Eu tenho que colocar pelo menos uma sombra para dar a intenção que ele tá em cima de alguma coisa, da mesa, né? Então, por isso, eu jogo ó, a sombra. Observo bem certinho de que lado que entra a claridade no meu trabalho. Vocês estão vendo ó, que as partes claras aparecem assim, como eu falei, né? Dos dois lados. Então, ó, a sombra vai aparecer aqui por baixo, tá? Eu vou fazer, ó, sombra nessas metades aqui, que estão sem pintar também, para vocês observarem, tá? Ó, como que vai ficar legal. Venho nessa daqui também. Outro detalhe aqui da sombra é que perto, ó, do meu elemento, ela fica mais escura. Até aqui, ó, quando a sombra é bem pequena, como aqui, quando começa a se afastar, eu vou clareando um pouquinho, tá? Ó, essa partezinha aqui, ela tá deitada, né? Essa parte aqui de frente tá virada pra mesa. Então, ó, só vai aparecer um risquinho, porque ela é oval, né? Então, ó, não vai aparecer, vai aparecer um pouquinho menos do que as outras, tá? Essa daqui, ó, que tá aqui em cima da xícara, eu posso passar aqui um pouquinho também, ó, mas quase nem vai aparecer, tá? E aqui, ó. Agora sim, volto pro pincel número 6 para fazer a sombra aqui do pires. Ó, como eu expliquei para vocês, o pires é meio arredondado assim para cima. Então, aqui, ó, onde eu tinha escurecido com o cinza claro, eu venho pelo lado de fora jogando ó, o cinza chumbo. Para trazer, gente, aquela mesa, né? Para não deixar o trabalho flutuando, tá? Ó. Vou me distanciando do meu elemento, vou deixando ó, a sombra mais clara, tá? Passo um pouquinho mais. Venho do outro lado, aqui, ó, e vou fazer a mesma coisa. Cuidado para não entrar dentro do desenho, né? Ó. Vou me distanciando do elemento, vou deixando a sombra um pouquinho esfumada, tá? Ó. Aqui, ó, desse lado eu vou jogar mais um pouquinho. E olha, como que já dá a impressão de ter, né, aqui na parte de baixo, uma mesa, alguma coisa. E eu gosto bastante de fazer a sombra, assim, de um lado do elemento, porque deixa ele, parece que salta, né, do tecido, tá? Olha só, pessoal, aqui, ó, o principal foi feito, né? Ficou só
grãozinhos aqui de café. E o trabalho, todo concluído, fica dessa maneira.